grande empresário, uma grande pessoa e, mais do que tudo, um arquiteto. Você acredita que ele não se identifica, ele não consegue enxergar tudo isso? Acompanhe com a gente. Essa talvez seja a pergunta mais difícil, porque eu não tenho essa referência, essa medida. Aparentemente eu já nasci com o sonho e até onde eu consigo me lembrar, a ideia sempre foi ser arquiteto, foi sempre fazer alguma coisa projetando casas e trabalhando de alguma forma com desenho e com arquitetura, que eu não sabia nem muito bem o que era naquele tempo. Então eu não sei se isso foi incutido em mim muito cedo ou se eu mesmo me convenci de alguma maneira que eu não sei exatamente qual foi, mas para mim era natural que eu seria arquiteto. Desde as minhas primeiras ideias, dos meus primeiros, quando me perguntava aquelas famosas perguntas que se faz para toda criança, o que você vai ser quando crescer, eu sempre respondia a mesma coisa. Eu gostava sempre de desenhar, sempre fui uma criança um pouco introspectiva, criado dentro de casa, e isso me aproximou muito de lápis, de papel, de desenhos. E num determinado momento, num desses programas de escola de vocação, né, de teste vocacional, alguma pessoa me disse que eu provavelmente me daria muito bem com arquitetura, já que era uma junção entre os elementos da engenharia, que eu também demonstrava algum interesse, com a arte, que para mim sempre foi alguma coisa misteriosa, interessante e a ser descoberta, desvendada. E daí, então, tudo me levava a crer e me conduzia para essa escolha que acabou, acho que, sendo justa e me caiu bem. Eu basicamente acreditava que teria as condições para ser um bom profissional, para levar a profissão a contento. Essa era uma crença meio infundada, talvez baseada num gosto e num desejo, mas que, na verdade, você nem sempre sabe se você de fato tem alguma vocação ou alguma condição de realizar um determinado trabalho de uma maneira especial, diferenciada, que de alguma maneira te separe ou te qualifique, né? E então mas de alguma forma eu acreditava nisso, não sei porquê, e baseado assim em crenças pessoais e confiando muito em mim, eu fui sempre indo adiante e em busca desse objetivo. Eu não tinha na família nenhum construtor, eu não tinha construtores próximos, minha família era de outras áreas, empresas em outros setores, então para mim até seria muito mais natural ter abraçado alguma empresa familiar. E, no entanto, eu nunca me voltei para isso, né? É verdade que também, ao mesmo tempo, meu pai também nunca me conduziu para essas empresas. E eu acho que foi uma decisão muito certa, porque dessa maneira eu fiquei sempre muito à vontade e liberto para fazer as coisas que realmente me pareciam, assim, ao menos, que me interessariam muito mais. Então, eu fui sempre atrás desse meu desejo, desse meu objetivo, e para mim era uma coisa assim, um andamento natural, que as coisas viriam cada uma no seu momento, e eu então iria dando conta, passo a passo. De alguma forma é o que eu faço até hoje, porque daí são 35 anos ou mais voltados diariamente para o mesmo assunto, e que não se esgota e que não me cansa. Mãe sempre acredita, né? Mas de uma maneira geral, as pessoas que me conheciam, professores, amigos e aquelas pessoas que também me interessavam conhecer a opinião, sempre me apoiaram. Então eu não tive nenhuma história assim também de falta de apoio ou de algum tipo de dificuldade ou de alguém me colocando alguma questão que me fizesse repensar ou que me deixasse em dúvida. De uma maneira geral, parecia sempre para mim muito natural a minha escolha, e essa naturalidade com que eu tratava o assunto parece que também de alguma maneira era transmitida para todo mundo, e eu sempre tive assim um bom feedback, quer dizer, todo mundo sempre achava: não, você tem jeito de arquiteto mesmo, você
você vai se dar bem na profissão, e que também é uma crença totalmente infundada, mas enfim, eu sempre tive um feedback positivo e isso também ajuda. Profissionalmente, eu tive uma série de recompensas, vamos chamar dessa maneira, por exemplo, publicações internacionais em veículos com as maiores tiragens do mundo, em países como Estados Unidos, Alemanha, capas de revistas importantes, revistas com linhas editoriais bastante rigorosas e que vão publicar somente aquilo que lhes interessa. Nesse momento a gente teve uma série de eventos que facilitaram e nos apresentaram para essas edições, para esses editores internacionais. Ao mesmo tempo, eu gosto de lembrar que nós fomos incluídos num livro chamado Ainda Moderno, que foi um livro de 2000 e pouco, que era o Ano do Brasil na França. Então, nós somos o único escritório paranaense, do sul do Brasil havia alguns gaúchos também, mas Paraná e Santa Catarina nós fomos o único escritório a representar esses dois estados, e com um trabalho que havíamos feito na casa em Umuarama naquela época. Então, a inclusão nesse livro também foi alguma coisa relevante para nós naquele momento, importante. Mais recentemente, também fomos o único escritório do sul do Brasil a merecer um programa no GNT, que é com equipe de filmagem da Rede Globo e tudo mais, também uma linha editorial rigorosa, quase inacessível, e a gente foi convidado para isso. Eles estiveram em Curitiba e filmaram diversas obras nossas, e isso foi passado, repassado. Eu me sinto assim bastante bem remunerado nessas questões de reconhecimento e de um feedback mesmo que a gente possa ter de um público até mais especializado, né? Que de uma maneira geral curadores, editores, são pessoas que têm alguma coisa a te dizer e quando te dão algum retorno positivo, você também de alguma forma sabe que está dentro de uma linha, pelo menos minimamente aceitável, e que teu trabalho pode ou merece ir adiante. Nós tivemos também a questão de uns 5 ou 10 anos atrás, uma referência importante da Architectural Digest, que nos colocou entre os 100 arquitetos mais promissores naquele momento do mundo. A Architectural Digest é uma revista, uma publicação da maior tiragem nessa área de arquitetura e decoração, e ter estado listado com um grupo de arquitetos internacionais e de escala mundial, para nós também foi alguma coisa especial e bastante rara. É claro que a gente não supervaloriza isso, é uma escolha de uma determinada editora dentro de um determinado contexto, a gente sabe tudo isso, mas ainda assim não deixa de ser algo grande e ter tido e algo que a gente possa também se lembrar. São histórias como essa que nos inspiram, né, gente? Marcos Bertoldi, como sempre, vem surpreendendo. E no próximo bloco, Receita do Chefe com Eduardo Joncher e como ele elaborou o planejamento da Candy Shop.